Querido e amado Mestre, mais uma vez aqui estamos para ouvir as tuas palavras e os teus ensinamentos neste lindo estudo de Jesus no Lar. Inspira os nossos corações, que as nossas palavras possam ser inspiradas do teu amor e do teu carinho, que sejam sempre as melhores, que possam tocar os corações que necessitam delas para iluminar seus passos e suas vidas. E assim, pedindo a tua presença ao nosso lar, em nossos lares e em nossas vidas, agora e sempre, fica conosco durante este estudo e ao longo da nossa caminhada. Gratidão. O apelo divino. Reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, o senhor de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes, falou sublime. Amados, quem procura o sol do reino divino há de carregar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração é indispensável ampliar as fontes da piedade. Compadeçamo-nos dos príncipes. Quem se eleva muito alto sem apoio seguro pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos. Ajudemos aos escravos. Quem se encontra nos espinheiros do vale pode perder-se na inconformação antes de subir a montanha redentora. Auxiliemos a criança. A erva tenra pode ser queimada antes do sol do meio-dia. Amparemos o velhinho, nem sempre à noite aparece abençoada de estrelas. Estendamos mãos fraternas ao criminoso da estrada. O remorso é um vulcão devastador. Ajudemos aquele que nos parece irrepreensível. Há uma justiça infalível, acima dos círculos humanos, e nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. Amparemos quem ensina. Os mestres são torturados pelas próprias lições que transmitem aos outros. Socorramos aquele que aprende. O discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Fortaleçamos quem é bom. Na terra, a ameaça do desânimo paira sobre todos. Ajudemos o mal, o espírito endurecido pode fazer-se perverso. Lembremo-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Auxiliemos as pessoas felizes. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajantes desavisados. A saúde reclama cooperação para não arruinar-se. A enfermidade precisa remédio para extinguir-se. A administração pede socorro para não desmandar-se. A obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. O primeiro passo da perfeição é o entendimento com o auxílio justo. Interrompeu-se o mestre ante os companheiros emudecidos. E porque os ouvintes se conservassem calados, de olhos marejados de pranto, ele voltou à palavra em prece e suplicou ao Pai luz e socorro, paz e esclarecimento para ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos. Quando terminou a rogativa, as brisas do lago se agitaram, harmoniosas e brandas, como se a natureza as colocasse em movimento na direção do céu para conduzirem a súplica de Jesus ao trono do Pai, além das estrelas. Pois é, mais um lindo capítulo aqui, né? Gostaria de começar, Elizabeth? Pode ser, não há problema. Que não tenho palavras, é tão lindo, é tão
há tanto a compreender entre estas palavras que foram ditas, saber ler entre as linhas que foram aqui ditas e que ele diz. Quando a gente aprender, quando a gente deixar de sofrer, quando a gente deixar de ser criança, já há tanta maneira de poder compreender o que ele queria dizer, mas tudo é para se ajudarmos e sermos ajudados e compreender que tudo leva o seu tempo e que aos que sofrem, que pensam que estão bem, mas que finalmente lá no fundo há alguma coisa que lhe dói e que transmite ainda, que ainda necessitam de ajuda. E no crescimento que nós viemos aqui fazer, por vezes não compreendemos aquilo que a vida nos traz e não sabemos, são lições. Infelizmente a maior parte das vezes não compreende, temos que sofrer para compreender. Há aquela frase que diz: vai pelo amor ou vai pela dor, e a maior parte das vezes a gente tem que ir pela dor em vez de ir pelo amor. E às vezes há problemas e situações difíceis que chegam na nossa vida e a gente não compreende que elas vêm para nos ajudar mais tarde, porque o que estamos aqui a fazer é uma passagem para a transformação. E se hoje a gente sofre, talvez há uma razão atrás dessas coisas todas, e não é porque a gente tinha dinheiro ou que não tenha dinheiro. Sim, isso ajuda, mas há muita gente que não é esse o problema, infelizmente. Não, o espírito ainda não evoluiu, o espírito ainda não está pronto para aceitar que somos todos iguais e que humildemente temos que se ajudar uns aos outros, e só com amor, com compreensão, e olhar o nosso irmão com igualdade e com respeito, e dar um pouco de nós, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente já conseguiu avançar. Se ele ainda não tem, de ser capaz de estender a mão e compreender que ele ainda não chegou lá, mas que está por lá a caminhar, e que vai haver sempre mais. À frente de mim vai haver sempre alguém que sabe mais que eu, e menos que atrás de mim vai haver sempre pessoas que sabem menos. Então saber-se colocar no meio para poder compartilhar e continuar a levar esta palavra de esperança que Jesus disse. Estamos todos a caminhar, e cada um na sua caminhada, e cada uma na sua etapa, e se respeitando, e com fé e confiança de continuar, porque é a criança de espírito, é o velho. Muitas vezes a gente, mesmo no fim da vida, estamos no fim da vida, mas ainda temos muita coisa para compreender, e há sempre muito. O fim da vida, para mim, ainda há, mesmo que enquanto a pessoa não passou lá para o outro lado, há sempre muito ainda que entender, e muita coisa a compreender. Por agora é só. É verdade. Eu estava pensando isso justamente ontem, né? Eu falei, poxa, se eu soubesse hoje, se eu soubesse antes, né, coisas que eu sei hoje, eu talvez teria tomado algumas decisões diferentes, né? Ao mesmo tempo, se a gente ficar muito preso ao passado, não olha para o presente, né, e fala, poxa, deixa eu tentar fazer o melhor com as coisas que eu sei hoje, porque a verdade é que boa parte das coisas que eu sei hoje ainda não consigo aplicar na sua plenitude, né? Então, acho que essa preocupação aí talvez seja uma preocupação não muito produtiva, né? Mas esse capítulo, como você bem falou, Elizabeth, para mim, me trouxe uma impressão de ser um capítulo com muitas informações, né? Muito denso, assim, do ponto de vista de luz. E eu acho que a principal mensagem que veio para mim é a questão da empatia e da misericórdia, né? Ao mesmo tempo que nós temos que cuidar da gente mesmo, uma série de aspectos, como ele fala aqui, né? Da saúde, que reclama a cooperação, né? Da enfermidade, que precisa do remédio, da administração, pede socorro, né? Para não se desmandar. Ou seja, nós temos que também ser misericordiosos com o próximo. E o que significa ser misericordioso, né? Apesar das falhas, que também é uma outra palavra que se usa muito no Evangelho, que é a indulgência, né? Apesar das falhas do outro, nós conseguimos relevar e termos a humildade
e a empatia para ajudar, porque nós não sabemos qual é o propósito da prova que aquela pessoa está passando, ou mesmo o sofrimento que ela nos inflige, né, nos provoca por algum motivo que também nós não sabemos, né, o que fizemos no passado. Então, nessa perspectiva maior do universo, de Deus, é necessário que nós trabalhemos os nossos impulsos, as nossos instintos de raiva, de vingança, de revide, porque nós precisamos ajudar o mundo a evoluir, né? E isso só se dá através do amor, da lei da caridade. Então, é algo que me chamou muita atenção nesse capítulo aqui, que ficaram para mim essas palavras. Uma frase que falou logo no começo da leitura, onde ele fala que, amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer a batalha da luz contra as trevas, aqui dentro, né? A luz contra as trevas aqui dentro. E aí, para armazenar no coração isso tudo, ampliar as fontes de piedade. A gente, eu vejo assim, o amor é uma coisa tão ampla que a gente não consegue, a gente divide em 1000 coisas, como você falou, misericórdia, sabe, assim, em caridade, compaixão, empatia, tolerância, a gente vai fatiando o amor para poder ir exercitando pequenas virtudes que nos transformem, que nos informem aqui dentro do amor que já existe aqui. A gente vai fatiando para poder entender. E a misericórdia do Pai é tão grande que ela coloca tudo isso na nossa frente. O doente precisando do consolo, o mendigo precisando de um prato de comida, o sem-teto precisando de um agasalho, a família mesmo, o filho rebelde, né, um pai um pouco mais desequilibrado, vai colocando na nossa frente para a gente exercitar todas essas fatias que a gente vai dividindo para poder entender um dia, quem sabe, né? Vamos entender um dia daqui séculos, né? O que é realmente o amor integral, né? E começa aqui dentro, né? Então, é assim, você tem empatia com você, você tem piedade com você, você tem misericórdia com você, você tem tudo isso com você, que na hora que você estiver com você, você vai conseguir expressar para o outro. Você vai conseguir entender o outro, né? Então, começa a amar o outro como a si mesmo, né? Então, alimentar esse amor aqui dentro, começa se amando, né? Então, essa é a súplica que eu entendi desse apelo divino, que alimente o amor dentro do seu coração, e o amor começa se amando, né? Foi isso que eu entendi do texto. Obrigada. Interessante o ponto de vista de vocês, e é sempre lindo quando a gente tem essa capacidade de comentar sobre o otimismo que a gente tem, assim, em vislumbrar um mundo melhor, né? Em vislumbrar, assim, um mundo vivendo realmente numa fraternidade, as pessoas se amando, se respeitando. A gente sabe que na realidade não é assim, né? Muitas das pessoas ainda acham que o amor é uma utopia, né? Então, muitos dessas realidades aqui que o Neo Lúcio traz nesse texto, aqui, né, dos auxílios que a gente poderia oferecer, muitos de nós ainda a gente deixou passar batido em muitas fases da nossa vida, né? Por exemplo, o auxílio a alguém que está na rua ali precisando, e às vezes poderia ter parado e perguntado como é que ele estava e dado, sei lá, um dinheiro para comprar um alimento ou oferecido alguma coisa mesmo, e a gente passou reto, né? Eu estou falando por mim, e se vocês quiserem depois falar suas experiências próprias também, né? Mas quantas vezes também a gente já fez o contrário, a gente já estava num momento melhor, mais tranquilo, e pôde se oferecer para o auxílio de alguém que estava precisando naquele momento, né? A Patrícia comentou sobre esse trechinho inicial aqui, né? Eu até sublinhei essa frase, né? Que ele fala dessa questão da gente ir devagar
né, passo a passo, porque a gente sabe que a evolução é tudo muito gradual. Devagar a gente vai ampliando essas fontes da piedade, né, à medida que a gente vai se inserindo nessas vivências. Como a Patrícia falou, que a gente vai fatiando, né, em várias pequenas virtudes o amor, e no final tudo é o amor, né? E aí a gente vai nos inserindo nessas vivências, a gente vai aprendendo a expressá-los mais e mais à medida que a gente vai caminhando, né? Ali mais no trecho final desse capítulo ele vai falar uma coisa que eu achei bem interessante aqui, né? Que enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra ainda se mostrará como um local duro para se viver, né? Muitas vezes difícil, né? Porque a gente ainda fica muito de embate com o próximo, quando na verdade a gente precisaria desenvolver mais essa capacidade de empatia e de auxílio mútuo, né? Eu lembrei muito também desse capítulo aqui daquela lei de sociedade, está lá no Livro dos Espíritos, e ela é muito precisa no sentido de que, bom, o Fábio, ele tem a profissão dele, a Patrícia dela, a Elizabeth dela, o Reinaldo dele, tantas outras pessoas aqui que estão nos assistindo também. E se a gente começa a enxergar que nós somos complementares e que nenhum está desconexo do outro, a gente acaba entendendo que a sociedade somos todos nós. Nós construímos o mundo. Né? Nós ajudamos, de certa forma, até em menor escala, vamos dizer assim, mas a gente ajuda a gerenciar o mundo que a gente está inserido. E se a gente conseguir, talvez, né, nas nossas vivências, ser mais fraterno, mais cordial com as pessoas do nosso convívio, a gente vai conseguir desenvolver, né, ampliar essas fontes de piedade que ele traz nesse texto, que lindo, 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 lindo. E aí mais à frente que ele fala também dessa questão da fraternidade, né, em ação, que é muito bacana. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal é impossível atender à vontade divina. Bom, a vontade de Deus é uma só, é o amor em sua plenitude, né? E a gente está tentando buscá-lo aí todos os dias. Ele fala depois aqui também, o primeiro passo da perfeição é o entendimento com o auxílio justo, né? A gente tem também essa tendência, né, de analisar as situações muito, né, do nosso dia a dia. Assim. Será que vale a pena eu ajudar? Será que não vale? A gente fica muito, às vezes, assim, pisando em ovos e a gente não sabe muito o que fazer, a depender da situação. Né? Às vezes a gente se surpreende, né? Pensando nisso, assim, às vezes a gente se surpreende, às vezes deixa de fazer transmitir algum bem para alguém ou auxiliar, porque a gente está ainda na zona de conforto fechada. Aí quando a gente vê que a gente pode realmente fazer, aí parece que abre uma nova possibilidade e fica tudo muito natural, sabe? Então é uma descoberta diária, acredito eu, né? E a gente se dispor a fazer algo diferente, acho que é muito importante para a gente ir ampliando também essa nossa capacidade de se doar ao próximo, né? Claro, sempre não esquecendo de nos amar também, que eu acho que é a principal tarefa que a gente tem hoje também. Esse capítulo é lindo demais, foi muito bacana. E comentários inspirados. Obrigado, Fábio. Você falando me veio tanta história, tanta coisa na mente aqui, mas que eu queria compartilhar duas rapidinhas aqui. A primeira, eu acredito que essa questão de ajudar, de fazer o bem, ela talvez para muitas pessoas, e eu me incluo nisso, né? Muita coisa é novidade ainda para a gente. Talvez porque a gente venha de encarnações aí que a gente não está acostumado a fazer tanto bem quanto a gente poderia fazer, né? Agora, eu acho que é a mesma coisa como às vezes você provar uma comida nova, você tentar uma atividade diferente, você decidir se vai entrar numa piscina ou não, porque você não sabe se ela está gelada ou não. Então, na maioria das vezes, o primeiro impulso é o medo. Então, como você falou, a gente não age talvez por medo, por não querer sair da zona de conforto. Mas, por outro lado, às vezes a gente descobre tardiamente que a gente estava perdendo uma série de coisas boas, né? Como uma comida mais gostosa, uma atividade que trouxe mais satisfação, mais prosperidade, enfim, mais dinheiro, mais felicidade, seja lá o que for, essa coisa nova, né?
ou mesmo uma fruta que pode ser muito gostosa e você nunca tinha provado e de repente vira, né, a sua fruta preferida. Então, existe essa necessidade do ser humano também, né, de tomar essa decisão de como é que ele quer encarar a vida. E eu não digo aqui, né, para quem está assistindo, às vezes acha que a gente aqui já está esclarecido com relação a isso, não, né? Acho que todos nós somos aprendizes dessa jornada, e que liga com o segundo exemplo que eu queria trazer para finalizar com uma história aqui, de um experimento que foi feito nessas universidades americanas aí, Harvard, etc. e tal. E o experimento era o seguinte: 2 pessoas colocadas uma de frente para a outra, e uma pessoa ela ganhava $10. E a regra era o seguinte: as 2 pessoas só poderiam ficar com o dinheiro se a quantia fosse dividida de forma igual. Quer dizer o seguinte: se a pessoa que estava com dinheiro desse menos, ambos perdiam. Então eles chamaram pessoas aleatórias para sentar, né? E a maioria das pessoas, com os $10 na mão, dividia 5-5, porque ela sabia que, dessa forma igualitária, ambos poderiam sair com o dinheiro. Mas algumas pessoas, de forma proposital, davam menos do que $5 para outra pessoa. Davam 3, davam 4. Essa outra pessoa podia aceitar ou não. Se ela aceitasse, ela sairia com a quantia que foi dada a ela, e o outro também com a quantia que ficou com ele. Se ela não aceitasse, ambos perdiam. E foi interessante notar nesse experimento que quando as pessoas do outro lado ganhavam menos, ganhavam 3 ou 4 dólares, elas recusavam, todas recusaram. Nenhuma falou assim: tudo bem, eu aceito os 3 ou os 4 dólares. Mas elas esqueciam que elas tinham chegado lá sem nada. E elas preferiam sair sem nada, ao invés de ver o outro sair com vantagem sobre ela. Então, esse experimento, ele revela que, muitas vezes, o nosso orgulho, ou o nosso senso de injustiça, nos leva a tomar atitudes ou decisões que vá também prejudicar o outro, apesar de nós estarmos ganhando um pouquinho. Quer dizer o seguinte: o ser humano ele tem esse senso de justiça já inato dentro dele. E ele não gosta de sair perdendo. O experimento ele não faz ao contrário, ou seja, dá mais dinheiro do que né? Ou seja, dá 7 dólares e a pessoa ficar com 3. Porque a pessoa que está dando também, ela não quer sair perdendo. Então, ela não vai dar mais do que ela quer, né? Não tem muita resposta, é simplesmente um experimento acadêmico, mas que traz para a gente o exemplo prático de como é que nós atuamos no dia a dia. E talvez a proposta de Jesus aqui seja o seguinte: olha, tenha misericórdia, porque se o outro está tomando a decisão de ficar com mais e te dar um pouco menos, aceite aquele um pouco menos. Porque lá no futuro, né, na perspectiva de reencarnações, que ele vai lembrar daquele momento, ele vai falar: putz, deixei a oportunidade de lado de ter ajudado o meu irmão, né? Quis levar vantagem sobre ele. E aí a própria pessoa vai começar a resgatar aquilo, né? E se culpar e querer vir de novo, encarnar de novo, para passar por uma situação semelhante, para ver como é que é ganhar menos do que o próximo. Né? Então, de fato, só realmente quando nós atingirmos esse nível de consciência e de coragem, né, de ajudarmos o próximo e nos contentarmos com aquilo que nós temos, claro, sempre buscando o melhor, mas sabendo que existe um plano por trás de tudo isso, talvez a gente consiga viver no que o texto fala aqui, né, em uma escola que é uma escola para os bons, ou um purgatório para os maus, né, e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Então é uma análise aí, é um exemplo que me veio na cabeça, que eu acho que tem a ver também com esse texto aí,
muito inspirado no que vocês disseram também. Tá bom. Mais algum comentário? Podemos... Eu acho que só para completar, eu acho que nós temos ainda muito numa regra. Ele não dá, eu também não dou, porque a gente a gente em vez de seguir o nosso coração, quando a gente vê uma pessoa assim na necessidade, a gente põe-se o porquê. Porquê que eu vou dar? Porquê que ele quer o dinheiro? O porquê, em vez da gente seguir a nossa voz que nos diz, vai. Hoje eu estava a ouvir um texto de Joana de Anjos e ela dizia que a gente ainda estamos muito numa matrix, a gente fomos criados naquela bola e a nossa consciência ainda não é capaz de sair dessa bola para ver o que é que está lá fora. Então, o outro não dá, eu também não dou, porque há sempre uma razão e, como tu dizes, a gente não quer perder, eu não quero é só completar isso, porque eu achei graça, porque eu não vou ouvir esse texto dela e ela dizia isso, nós estamos ainda muito numa matrix, a gente não somos capazes de cortar, a gente vivemos naquilo, somos iguais aos nossos pais, os nossos avós, ensinaram aquilo e a gente ainda não somos capazes de ir mais longe. Se a gente segue o exemplo de Jesus aqui, vamos quebrar isso e vamos mostrar que podemos ser uns com os outros e podemos ajudar o outro. Eu acho que estamos a caminhar para isso, hoje estamos a caminhar para isso, a tentar ver que podemos ser melhores e podemos ajudar e sem perguntar o que é que ele vai fazer ou será que ele realmente precisa ou não, deixamos seguir o nosso coração, porque como tu disseste, mais tarde a gente é que vai receber, porque quando a gente ajuda alguém, quem é que recebe? É a gente fica tão feliz, é tão bom ter esse sentimento que a gente fez algo para alguém, às vezes não é grande coisa, só um bom dia, só um sorriso, é o que chega, é só isso. Obrigada. Essa casca dura que a gente criou em volta da gente ao longo das existências, a gente está rompendo ela devagarzinho. Essa aí eu acho a beleza de tudo que a gente vivencia, né? Se a gente puder, né, tentar fazer esse esforço de sermos melhores a cada dia, e a gente vai errar bastante ainda, a gente está dando um grande avanço aí na nossa evolução, e é muito bonito quando a gente pensa em nós e na nossa capacidade de nos modificarmos em relação ao infinito, e a gente tem o tempo que for necessário para a gente poder evoluir. Isso é muito bacana. Obrigado, pessoal. Acho que é isso para finalizar aqui. Perfeito. Bom, acho que sem mais comentários, então. Primeiro eu convido a todos os que assistiram a esse vídeo a colocar também os seus comentários, seus pensamentos aqui no vídeo, para ficarem registrados, eventualmente para ajudar outras pessoas. Queria agradecer e desejar uma excelente semana, uma manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite, depende de quando você estiver assistindo esse vídeo. Pode curtir o vídeo aí também, que ajuda a chegar a mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.